Você pode ler o nosso versículo de hoje? Dia 28. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, a gente tem que lembrar, né, que o inimigo das nossas almas, o que ele mais quer é nos tirar da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. Então ele sempre vai nos tentar de alguma forma, e muitas vezes nas nossas fraquezas. Então cada um tem as suas fraquezas, cada um tem suas vivências aí, e o inimigo conhece. Ele nos conhece desde quando a gente nasceu, ele nos observa e conhece as nossas características, lê as nossas expressões faciais. Ele não pode saber os nossos pensamentos, mas ele lê as nossas expressões faciais, sabemos o que gostamos, o que não gostamos. Então, ele é astuto, como diz a palavra, né? O inimigo é astuto. Então, ele sempre vai nos tentar com aquilo que a gente é fraco ou a gente cai fácil, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resistir. O Senhor, ele pediu para os discípulos, quando o Senhor foi orar no Getsemane, por exemplo, ele pediu para os discípulos, vigiai e orai, né? E vigiar não é só ficar atento, vigiar é vigiar espiritualmente, é ficar de guarda espiritualmente falando. Então a gente tem que estar sempre atento à voz do Senhor. A gente pode pedir por discernimento para o Senhor, para Ele nos ensinar a discernir e a gente entender quando é o inimigo ou quando é a presença de Deus, por exemplo. A gente tem que procurar estar bem atento nisso, né? E quando o Senhor fala, e quando está escrito aqui em Tiago, né? Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é porque o inimigo vai tentar a gente, vai ser difícil. O Senhor falou, né? Não vai ser a gente vivendo com Deus, a gente passa por tribulação. A gente não vai fugir das tribulações. O Senhor fala que a gente vai acabar passando por tribulações porque a gente vive num mundo pecaminoso. Mas o Senhor sempre vai estar conosco, sabe? E quando a gente fala em resistir ao diabo, é aquele momento em que a gente está no meio de um problema, recebendo alguns ataques, por exemplo, espirituais. E aí o que acontece? A gente tem que resistir. E como resistir? Entrar em oração, se manter no espírito, não agir na carne, sair ficando nervoso, brigando, querendo resolver por conta própria, mas às vezes em oração. Em Efésios 6 está escrito, a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades do mal, né? É contra o inimigo, no mundo espiritual mesmo. Então, a gente tem sempre que batalhar espiritualmente, vigiar espiritualmente. É por isso que uma forma de resistir é você, no meio de uma tribulação ou de algum problema, é quando você respira fundo, tem paciência, sabe? Ora pro Senhor, pede ajuda para Deus, sabe? E nessa hora, assim, só da gente fazer isso, se colocar em oração, a gente vai acalmar, a gente vai deixar de ter uma atitude mundana ou própria da carne mesmo e vai buscar em Deus o que Deus faria, como Deus resolveria isso. Entrar em oração, louvor, né? O rei Davi, ele tocava para Saul a harpa, e com louvor ele afastava o mal. O louvor também é uma ferramenta, uma arma muito poderosa em afastar o mal, né? Então, que a gente possa assim buscar aprender a resistir ao mal, que ele vai fugir. Ele não vence assim o Senhor. O Senhor, ele é o Criador. Como diz a palavra, a criatura nunca conseguirá ser maior que o Criador. Então a gente tem que se apoiar em Deus e resistir, passar por essas tribulações. Mas não é fácil. Mas Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai estar conosco e vai nos ajudar nesse caminho. Por isso a gente tem que estar sempre de coração aberto e buscar o Senhor auxílio, ajuda, forças, orar, intercessão, sabe? Jejum e oração. Amém? Deus abençoe vocês.